Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor está conosco. O Senhor está nos abençoando, protegendo e amparando. Abençoe este novo dia, que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 6 a 11, que diz assim: Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do nosso Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, para chegar ao céu existem dois caminhos: lei e evangelho. Na lei, você pode chegar a Deus e conviver com Ele, mas precisa ser perfeito, sem pecado, sem nada de errado a vida inteira, desde a sua concepção até a sua morte, como diz o próprio Deus em Levítico 19:2. Sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, por este caminho, a pessoa não pode ter feito, falado e nem pensado nada de errado, desde a sua concepção até a sua morte. Se cometeu um erro, um pecado, já não pode chegar a Deus por este caminho, como diz Tiago 2,10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Infelizmente, a conclusão que chegamos é que por este caminho é impossível ao ser humano chegar a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. E Isaías 59:1 e 2 diz também: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Sendo impossível para o ser humano pecador conseguir salvar a si mesmo ou receber de Deus graça, porque Ele é bom, ou por suas obras e méritos conseguir acesso a Deus, Deus resolveu, movido por seu imenso amor, abrir um outro caminho para o ser humano conseguir ser aceito por Ele e estar com Ele eternamente, que é chamado de Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia que os anjos trouxeram aos pastores de Belém em Lucas 2, quando disseram: Não tenham medo, estou aqui para trazer boa notícia para vocês. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. A partir da vinda ao mundo, seu sofrimento e morte na cruz, Jesus, levando sobre si mesmo todo o peso dos nossos pecados e todo o castigo eterno em nosso lugar, o Filho de Deus tornou-se o nosso substituto, e porque Ele pagou pelos nossos pecados, agora nós somos considerados por Deus
santos e justos, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus Cristo conquistou o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todas as pessoas deste mundo, independentemente da quantidade de pecados que a pessoa cometa. Todo ser humano que se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e ter o desejo de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, recebe por graça e amor o perdão dos pecados, da vida e a salvação eterna. E é isso que difere uma pessoa que se diz cristã e uma pessoa cristã de verdade. Todos nós somos pecadores, pecamos todos os dias, mas o cristão sincero e verdadeiro, ele tenta lutar contra as tentações e evitar o pecado, e quando peca, pede perdão para Deus. E o que motiva a gente continuar firmes na fé é que Deus nos perdoa todos os pecados e nos dá forças para continuarmos a nossa luta contra o diabo, o mundo e a nossa má vontade, contra o pecado. Nós vamos continuar pecando, mas precisamos, como cristãos sinceros e verdadeiros, lutar contra o pecado. Mas toda vez que pecarmos, nós temos que ter a certeza que Deus vê o que fazemos, que Deus nos acolhe, nos perdoa, e tudo isso ele faz porque Cristo Jesus já pagou por todos os pecados que nós cometemos lá na cruz. Por isso então, o ser humano, ele, pecador, ele tem de Deus a coisa mais importante do mundo, a boa notícia, o Evangelho, de que os seus pecados são perdoados, e na fé em Cristo ele já tem a vida eterna nos céus. O debate em Jerusalém, lá com os Pedro e os apóstolos e os primeiros cristãos, era justamente sobre esta questão. A salvação era somente para os judeus ou para o mundo todo? E se alguém começasse a crer em Cristo, ele deveria seguir as leis do Antigo Testamento ou não? Por isso Pedro diz aos cristãos de Jerusalém assim: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois Ele deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Coisa difícil é para o ser humano aceitar o presente de Deus, que é a salvação eterna, não é? O ser humano sempre está querendo fazer alguma coisa ou impor alguma condição para a pessoa ser salva e aceita por Deus. Enquanto que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8 assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Assim, estimado irmão e irmã, a boa notícia da salvação que Deus nos dá envolve as seguintes coisas. Primeira, a salvação vem única e exclusivamente porque Deus amou tanto o mundo ao ponto de enviar o seu único Filho, para que pelo seu sofrimento e morte na cruz, os nossos pecados fossem pagos, nossa culpa tirada e recebêssemos a vida eterna nos céus. Segundo, a salvação é para todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são pecadores, não podem salvar-se a si mesmos.
precisam de Cristo para a sua salvação. Terceiro, a salvação é de graça, por amor, sem precisarmos fazer nada para tê-la ou nada em troca dela. É presente de Deus para nós. Quarto, tudo o que fazemos na fé em Cristo é fruto dessa salvação. Lemos a Bíblia, participamos da igreja, oramos, tentamos vencer as tentações e viver uma vida que agrade a Deus. Esta é a nova vida que recebemos pela ação do Espírito Santo em nós. Continuamos pecadores, mas o perdão contínuo de Deus em nossas vidas nos motiva a continuarmos vivendo como cristãos, enfrentarmos as tentações, e mesmo que pequemos, nós temos, por Cristo, por graça e amor, o perdão de Deus. O primeiro grande debate dos cristãos sobre a salvação, que está no texto de hoje, iria ter como resultado a conclusão de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo todo e não somente dos judeus. E na fé em Cristo nós vivemos, e na fé em Cristo nós tentamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, sendo a luz do mundo e o sal da terra. Por causa de Cristo, nós podemos andar neste mundo em segurança e paz, porque sabemos que Jesus está no controle de nossas vidas e de todas as coisas. Ele proverá tudo o que precisamos, Ele está nos conduzindo até chegarmos aos céus. Alegre-se, portanto, estimado irmão e irmã, os seus pecados e os meus pecados e os pecados do mundo todo já foram pagos por Cristo na cruz, e na fé em Cristo nós recebemos individualmente este presente de Deus. Alegre-se, porque Deus lhe ama. Deus está cuidando de você, abençoando, protegendo e amparando, e um dia você estará com Cristo lá nos céus. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós somos pecadores, pecamos diariamente contra Ti e contra o nosso próximo por pensamentos, palavras, ações e omissões. Perdoa os nossos pecados, que a certeza do perdão que nós recebemos através da fé em Cristo nos motive a tentarmos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, que possamos nos alegrar, porque os nossos pecados já foram pagos, porque nós temos a salvação e porque o Senhor está presente em nossas vidas, cuidando de nós, nos amparando, abençoando e protegendo. Que a nossa alegria seja que um dia passaremos por este mundo, mas estaremos contigo na eternidade. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.